Fala galera, Anderson Fortes, engenheiro mecânico, professor do Instituto Federal do Piauí, dando continuidade aqui ao curso de termodinâmica aplicada com foco para profissionais de nível médio, técnicos em refrigeração, em mecânica, aqueles profissionais que estão atuando diretamente com sistemas térmicos, sejam eles de refrigeração, sejam máquinas térmicas. Esse curso está estruturado em 3 módulos. No primeiro módulo foi o módulo de energia, onde a gente viu os tipos de energia, as interações energéticas. No segundo módulo a gente viu os fluidos de trabalho, as propriedades, diagramas de propriedades, mudança de fase, etc. A gente vai dar início nesse vídeo ao módulo de processos. E nesse módulo de processos a gente vai começar com a análise da primeira lei da termodinâmica. Porém, para a gente iniciar essa análise de primeira lei, a gente precisa de algumas definições. E a primeira definição é a definição de processo. Então, o que é um processo? O processo ele é a mudança entre estados termodinâmicos. E aí, aqui isso está associado. Então, um estado termodinâmico ele é identificado por propriedades. Então, a gente tem o quê? Eu tenho vapor superaquecido, a 1 megapascal e 300 graus. E aí eu fiz um resfriamento dele e agora ele virou um líquido condensado, um líquido subresfriado a 1 megapascal. Então essa mudança de vapor superaquecido de 1 megapascal e 300 graus a líquido saturado a 1 megapascal ou líquido subresfriado a 1 megapascal, ela corresponde a um processo. Nesse caso é um processo de resfriamento onde ocorreu também a condensação. Então essa mudança de estado ela vai ser resultado de interações entre o fluido de trabalho, os equipamentos e o ambiente. Então imagine, por exemplo, o que acontece no evaporador de um ciclo de refrigeração. A gente tem na entrada do refrigerador um estado de mistura de vapor saturado com líquido saturado a uma dada pressão. E quando esse fluido de trabalho vai interagindo com o equipamento e o ambiente, ele vai o quê? Ele vai recebendo energia térmica e à medida que ele recebe essa energia térmica, ele vai evaporando até a condição de vapor saturado, que é um segundo estado. Então eu saio de um estado inicial de mistura de vapor e líquido saturado a uma dada pressão e chego até um estado final de vapor saturado a pressão, a mesma pressão, considerando que foi mantida a pressão nesse processo. Então, a definição de processo é essa, a mudança entre estados. A gente tem o fluido numa dada condição e ele muda para uma outra condição, e essa mudança de estado vai ser resultado das interações entre fluido de trabalho, equipamento e ambiente. E essas interações podem ser aquecimento, resfriamento, expansão, compressão, etc. Bem, o que é um estado termodinâmico? O estado termodinâmico ele vai ser definido por um conjunto de valores de propriedades. O que é que são propriedades? Temperatura, pressão, volume específico, energia, entalpia, energia interna, densidade, tudo isso são propriedades de um fluido de trabalho. Então, se eu tiver um conjunto de valores para um dado estado, então imagine 1 megapascal e 300 graus. Eu tenho duas propriedades aí, no caso pressão e temperatura, que estão caracterizando o meu estado termodinâmico. Então, se eu tiver um conjunto de valores, eu consigo identificar, caracterizar o estado termodinâmico do meu fluido de trabalho. Quando a gente trabalha com líquidos e vapores, a gente só precisa basicamente de pressão e temperatura, certo? Então, se eu tiver pressão e temperatura e o meu fluido de trabalho tiver numa condição que é um vapor superaquecido ou um líquido subresfriado, essas duas propriedades são suficientes para caracterizar o estado. Agora, se eu tiver uma mistura de vapor e de líquido, se eu tiver na região de mistura, na região de saturação, pressão e temperatura elas são propriedades dependentes e elas duas não me caracterizam estados. Por quê? Porque eu posso ter, por exemplo, o meu fluido de trabalho água a 100 kPa e 100 graus. Porém, eu não sei, com essa definição de pressão e temperatura, eu não sei qual é o percentual de vapor e o percentual de líquido. Então é interessante que eu tenha ou pressão e título, ou temperatura e título, ou pressão e volume, ou temperatura e volume, no caso volume específico. Então essas são propriedades que vão caracterizar as misturas bifásicas. Esses processos, em geral, eles vão estar associados a
transferência de energia, né? Então, quais são os principais processos que a gente vai ter associado à transferência de energia? Lembrando que os mecanismos de transferência de energia são calor e trabalho. Calor e trabalho são os mecanismos de transferência de energia. Então a gente pode ter o calor sensível, que está associado a uma variação de temperatura em um fluido de trabalho que não está mudando de fase. Então eu posso ter aquecimento ou resfriamento. E esse calor sensível ele é igual a quê? A massa desse fluido vezes o calor específico dele vezes a variação de temperatura que ele teve ao longo do processo. Calor latente, né? O calor latente é um aquecimento ou resfriamento associado a uma mudança de fase. Então isso aqui está associado à massa do meu fluido de trabalho vezes o calor latente, que é uma propriedade desse fluido de trabalho a uma dada pressão. O trabalho, o que é o trabalho? É uma força aplicada produzindo um deslocamento, ou ela pode também ser avaliada como uma pressão vezes uma variação de volume. Tanto esses calores sensível, latente de trabalho, a gente vai estar avaliando em kJ ou kW. No caso, se for kW, são potências ou fluxos. Se for valores energéticos, a gente usa kJ. Com relação ao fluido de trabalho, né, o que é que pode acontecer com esse fluido de trabalho ao longo dos processos? Então, a gente pode ter calor sensível associado a aquecimento e resfriamento sensível. Então, se eu tenho, por exemplo, o fluido refrigerante na saída do compressor como um vapor superaquecido, inicialmente no condensador o que é feito? Um resfriamento sensível até a temperatura de mudança de fase. Então isso é um resfriamento sensível. Se eu tenho o fluido refrigerante, quando ele está ali na saída do evaporador, ele sai, né, numa condição de vapor superaquecido, ou seja, ele teve um superaquecimento, e um superaquecimento é um aquecimento sensível também. Um aquecimento latente, que é um processo de evaporação que está no evaporador do ciclo de refrigeração e também está no gerador de vapor ou caldeira no ciclo de potência a vapor. Eu tenho resfriamento latente, né, um resfriamento associado à mudança de fase, que aí no caso é uma condensação, que vai estar lá no condensador do ciclo de refrigeração e também na torre de resfriamento e condensador do ciclo de potência a vapor. Eu vou ter trabalho sendo consumido por meio de equipamentos como compressores, bombas e ventiladores, e eu posso também ter trabalho sendo gerado, que é o caso da expansão em turbinas, né, associadas a geradores elétricos. Aqui a gente tem uma terceira definição que é de ciclo, né? A gente passou por processo, estado termodinâmico e ciclo. E o ciclo ele é o quê? Ele é uma sequência de processos que inicia e termina no mesmo estado. Então, aqui nesse diagrama aqui, que a gente já analisou em aulas anteriores, vamos fazer uma análise dos processos. Então, por exemplo, que é um ciclo de refrigeração. Então, os pontos 1, 2, 3 e 4 são estados termodinâmicos. No ponto 1, qual é a definição dele? É um vapor saturado, que indica título de 100%, e pressão de 150 kPa. Ponto 2, quais propriedades caracterizam o meu estado? Né? Pressão de 1 MPa e temperatura de cerca de 60 graus. Ponto 3, o que é que caracteriza meu estado? Né? Um líquido subresfriado a 1 MPa e uma temperatura de cerca de 38 graus. Né? Aqui está 40, né? Então aqui é mais ou menos 38. Ponto 4, o que é que me caracteriza? Mistura bifásica, 150 kPa com um título aqui de cerca de 33, 34%. Então esses são os meus estados. E aí eu venho o processo, né? De 1 para 4 eu tenho um processo de compressão, de 2 para 3 eu tenho um processo de condensação, né? Resfriamento sensível e depois resfriamento latente. Depois mais um resfriamento sensível, né? Para subresfriamento. De 3 para 4 eu tenho um processo de expansão, só que nesse caso é numa válvula onde não ocorre nenhum aproveitamento de geração de energia. De 4 para 1 eu tenho um processo de aquecimento latente associado à evaporação. Então esses são os processos. Quando eu faço, né, quando eu opero no meu dispositivo com esses processos de maneira contínua, de 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4, 4 para 1, eu estou operando num ciclo. Então isso aqui me representa um ciclo, uma sequência de processos que inicia em um dado estado, vai ocorrer alguns processos e ele vai voltar novamente para esse estado. Esse meu fluido de trabalho
vai estar passando por esses processos, saindo do estado 1 para o estado 2, para o 3, para o 4 e voltando para o estado 1. Isso é a definição de ciclo. E aí eu espero que vocês tenham visualizado bem a definição de estados, processos e ciclos aqui nesse diagrama.